Fala galera, boa noite. É um prazer estar aqui ministrando essa aulinha de cinética química para vocês. Infelizmente a gente não conseguiu fazer esse momento ao vivo, principalmente pelo fato de vocês estarem abarrotados aí de matérias para colocar em dia e com o intuito de deixar essa aula gravada, para que vocês tenham tempo de revisar a matéria e também dar continuidade. Eu preferi fazer dessa maneira. Então vou deixar essa aula para vocês durante alguns dias e aí a gente faz um momento ao vivo, principalmente para resolução de exercícios, uma vez que a matéria não é difícil, porém é pré-requisito para equilíbrio químico, beleza? Então vamos lá. Cinética química, gente, resumindo, é o estudo da velocidade das reações químicas. Então, a gente tem reações que ocorrem de maneira muito rápida e reações que demoram de dias, meses, anos para que elas ocorram. Eu tenho aqui dois conceitos. Desses dois conceitos, eu tenho um conceito que é mais elaborado e um conceito mais simples, tá? Então vamos para o primeiro. A cinética química é o estudo do comportamento temporal das reações químicas, ou seja, o estudo da velocidade. Então a gente está trabalhando com taxa de variação, na qual as reações químicas ocorrem. Então é a variação de uma quantidade que a gente pode citar, tá? Principalmente a concentração, sejam eles dos reagentes ou dos produtos, por um determinado intervalo de tempo. Tenho aqui duas reações que têm como base objetos formados por ferro e ambas, apesar de serem reações de oxidação, a primeira uma reação de combustão, ocorrem com velocidade bem diferentes. Essa primeira, ela ocorre em questão de segundos. Já a segunda, ela pode levar de meses até anos para ocorrer. Então, a gente vai estudar principalmente na cinética química quais fatores estão envolvidos para a variação dessas velocidades, tá bom? Então, a primeira coisa a gente está sempre trabalhando com o conceito de concentração ou quantidade. Isso vai depender um pouquinho, porque a gente pode trabalhar na química com a quantidade em forma de massa, que a gente pode trabalhar com a unidade de gramas, quilogramas, nanogramas, miligramas. A gente pode trabalhar com a concentração em mol por litro. O que é a concentração em mol por litro? É a concentração molar ou molaridade. Se vocês têm alguma dúvida, existem alguns métodos para a gente achar a concentração molar. A primeira concentração é número de mol sobre o volume. Volume sempre em litros e número de mol em mol, caso você tenha esses dois dados. Vamos supor que você tenha a massa e precise converter esta massa em número de mol. Só vocês lembrarem que número de mol é a massa dada sobre a massa molar do composto estudado. Ou seja, se eu pegar as unidades, olha, grama, que é a massa dada, e grama por mol, que é a massa molar. Corto grama com grama e a resposta é em mol. Tem dúvida? Faz a listinha de exercício. A lista ela vai começar desde das transformações e conversões de unidades até o final das leis de velocidade. Velocidade média é o primeiro conceito que vocês têm que saber, assim, principalmente a forma gráfica, porque questões de gráfico e tabelas, elas são muito mais simples de se resolver, mais rápidas, e aí a gente pode ganhar tempo, além de acertar as questões fáceis e valorizar o nosso TRI. Vamos pegar aqui uma reação genérica, A mais B formando C mais D. Gente, é comum a gente não dar atenção aos detalhes na hora da prova, mas toda a equação química, que é uma representação gráfica de uma reação química, ela tem, vou escrever aqui para vocês, os reagentes, que são aqueles elementos ou compostos que estão antes da seta. Se a seta ela é única, quer dizer que a reação ocorre somente para um dos lados, ou seja, ela é favorecida em uma única direção. Se ela é uma seta dupla, quer dizer que a reação é reversível. Tanto os reagentes que estão antes das setas formam os produtos, quanto os produtos formam os reagentes. Então acostume-se com essa seta dupla, pois ela vai ser daqui da cinética até o final de equilíbrio químico muito utilizada.
Se vocês pegarem essa equação, faltam algumas coisas, como, por exemplo, os coeficientes estequiométricos. Para que a gente usa os coeficientes estequiométricos? Principalmente para fazer o balanço de massa entre ambos os lados, tá bom? Então, eu preciso que a mesma quantidade que tenha de um lado exista do outro. Então, com os coeficientes estequiométricos, a gente ajusta essas quantidades. A gente também aqui sente falta do que a gente chama de estado físico. Aqui sólido, líquido, aquoso, gasoso, representados por essas letras S, L, AQ e G, respectivamente. E também, nas próximas matérias que a gente vai ver, pode ser representado as entalpias. Essas variações da entalpia, menor do que zero, reação exotérmica libera calor, ΔH maior do que zero, endotérmica absorve calor. O Leandro já deve ter trabalhado isso em termoquímica, mas a gente vai revisar isso tudo daqui para frente, tá bom? Então, considerando uma equação genérica para essa reação, a gente tem aqui A mais B formando C mais D, beleza? E uma das questões gráficas mais comuns de cair é quando eu tenho um gráfico, e nesse gráfico, perdão, e nesse gráfico eu tenho a variação da concentração pela variação do tempo. Gente, sempre que eu desenhar um colchete, eu estou falando de concentração molar, tá? Se é molar, é em mol por litro. Então, eu tenho a variação da concentração pela variação do tempo. Se vocês imaginarem, antes da reação ocorrer, eu não tenho contato dos reagentes. Uma vez que isso não ocorre, a concentração dos reagentes sempre ela é máxima. Então, vou representar de vermelho aqui o reagente A. Concentração de A no tempo zero é máxima. Já a concentração, vou representar aqui de outra cor. Vou pegar aqui um alaranjado. Alaranjado não vai ficar igualzinho. Um azul. Se eu pegar agora C, é um produto, no tempo zero os produtos não foram formados ainda, não tenho nem contato dos reagentes, então eu posso considerar que a concentração de C é zero. Ao longo do tempo, essa concentração de A ela vai diminuindo, enquanto a concentração de... Vou só fazer a curva mais bonitinha aqui. Então, a concentração de A ela vai diminuir, enquanto a concentração de C, por exemplo, então C vai ser o azulzinho e A vai ser o vermelhinho. A concentração de C, ela tende a aumentar. Então, a gente pode ter uma representação muito comum do gráfico, na qual eu tenho a concentração de C ultrapassando a concentração de A. E eu também posso ter um outro tipo de gráfico, o qual a concentração de C se iguala à concentração de A. Eu também posso ter um outro gráfico no qual a concentração de C ela não se iguala e fica abaixo da concentração de A. Então, sempre lembre que os reagentes eles têm um decréscimo de concentração. Então, eles estão sendo consumidos, enquanto os produtos estão sendo formados. Então, pessoal, existe uma regrinha. Se eu trabalho com a fórmula de velocidade média, que é diferente de velocidade instantânea, que a gente não vê no ensino médio, a velocidade média é dada pela variação da concentração pela variação do tempo. Variação é sempre final menos inicial. Se eu trabalhar aqui, por exemplo, eu vou fazer só os reagentes, tá? Imaginem aqui que eu vou pegar só o A. Então a concentração de A ela vai diminuir ao longo do tempo. Se eu trabalhar com essa questão de final menos inicial, ó, aqui é o tempo 1, aqui é o tempo 2, aqui é a concentração 2, aqui é a concentração 1, por exemplo. Se eu traçar aqui essa linha, quando eu faço final menos inicial,
Para os reagentes, esse cálculo, olha, vamos fazer aqui das concentrações. A final é 1, vocês não concordam? Ó, a inicial é aproximadamente aqui, vou apagar aqui para ficar mais bonitinho, né? Aqui, ó, é o 2 aqui em cima, tá? Então a concentração é 2, a inicial, e a final é 1. 1 menos 2 vai dar menos 1. Então, quando eu fizer a velocidade, vai dar negativo, e a gente não tem velocidade negativa. Se ela der negativa, quer dizer que está havendo consumo e é um reagente. Então, para que isso não ocorra, sempre utilizem na fórmula um módulo, tá bom? Então, vamos aplicar isso aqui de uma forma que caia, que os gráficos a gente já conseguiu perceber. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Considere a reação A mais B formando C. Então, eu tenho aqui as concentrações em mol por litro, ou concentração molar, de A. 0,240, 0,200, 0,180, 0,162, nos tempos 0, 180, 300 e 540. Se está diminuindo a concentração, quer dizer que é um reagente. Mas como a gente já sabe pela equação que ele deu, ele pede assim, ó, calcule a velocidade de consumo de A, no caso a velocidade média, no intervalo de 0 a 300. Pessoal, só aplicar a fórmula. Vamos lá, ó. Velocidade média de consumo de A vai ser, aqui, ó, aqui é inicial e aqui é final. Então, vamos pegar a concentração, vai ficar 0,180 menos 0,240 sobre tempo, que é 300 menos 0. Lembram daquela consideração? Tem que colocar o módulo, porque senão vai dar negativo. Então, aqui vai dar 0,06 dividido por 300. Pessoal, só lembrar aqui uma coisa rápida, que tem gente que tem dificuldade, mas aí eu já lembro para equilíbrio químico e também para as outras questões de cinética. Vamos pegar essa conta aqui, ó. 0,06 dividido por 300. Eu vou transformar ambas em notação científica. Se eu tenho uma notação científica e vou representá-lo, o número tem que estar entre 1 e 9. Para fazer isso, então, eu vou ter que andar com a vírgula até o 6. Correto? Então, a representação correta seria 6,0 vezes 10 elevado a menos 1 menos 2, porque andou para a direita, diminui. Dividido por... Vamos transformar o 300. 300 vai ficar 3... Ó, a vírgula está aqui, né? Ela vai andar. Então, vai ficar 3,0 vezes 10. Vamos lá? 10 a 1, 10 a 2. Faço a divisão. 6 dividido por 3 dá 2. Vezes 10, eu tenho aqui uma divisão. Na divisão, eu vou fazer o quê? Vou subtrair os expoentes. Menos 2 vai dar 2 vezes 10 a menos 4. Isso também pode ser representado como 0,0002. De acordo com a questão, vai ser mol por litro vezes segundo, ou 0,0002 mol. Vamos subir com litro, então ele passa litro a menos 1 vezes segundo a menos 1. Acostumem-se com essas unidades, beleza? Epa, voltei a aulinha. Então, resultado aqui, 0,0002 mol vezes litro a menos 1 vezes segundo a menos 1. Essa é a nossa resposta, tá bom? Façam com os outros tempos para treinarem aí. Eu tenho uma regrinha para falar para vocês que ela é muito importante uma vez que a gente vai trabalhar com equações químicas. Existe a questão da estequiometria. Imagine que eu dê para vocês a velocidade média de A e peça para você calcular a velocidade média de B sem dado nenhum, a não ser a velocidade média de A. Se vocês utilizarem a estequiometria a favor de vocês, vocês vão conseguir resolver essa questão simplesmente. Então, imaginem que nós temos os coeficientes Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, e
Como eles são os coeficientes estequiométricos, a gente pode fazer essa relação aqui, ó. Velocidade média de A sobre o coeficiente estequiométrico de A é igual à velocidade média de B sobre o coeficiente estequiométrico de B, que é igual à velocidade média de C sobre o coeficiente estequiométrico de C, que é igual à velocidade média de D sobre o coeficiente estequiométrico de D, e assim vai. Isso é uma regrinha e você pode aplicar. Vou fazer o seguinte, vou fazer um exercício um pouco mais elaborado, mas é tranquilo, que aí eu já vou um pouquinho lá na estequiometria e faço umas conversões de unidades. Vamos pegar aqui, ó, reação, que eu falo muito e já caiu no Enem, até do jeito que eu falei com o pessoal da turma, que é uma equação extremamente importante para a gente, pois ela representa a reação de formação da amônia. Amônia que é um dos recursos que a gente precisa tanto para a produção de alimentos quanto de explosivos, tá? E aí, quando a gente trabalha com o nitrogênio e o gás hidrogênio em altas temperaturas e pressões, a gente tem o favorecimento da formação da amônia a partir desses dois gases. E aí, se a gente trabalhar aqui, se a gente sabe que a velocidade média de consumo de N2 na reação é de 0,6 mol por minuto, gente, aqui eu nem coloquei concentração. Aqui eu coloquei uma quantidade que é mol, que pode cair assim também. Calcule a massa de amônia formada em 10 minutos de reação. Dados. A massa molar da amônia é 17 gramas por mol. Fred, não sei fazer, vou pular, que vai ser bem difícil aí, o TRI. Não, é questão simples para média. Então vocês têm que saber fazer. Usa a regrinha. Qual que é a regrinha? Ó, velocidade média. A gente está relacionando NH3 com N2. Então, velocidade média do N2 sobre... Eu vou colocar aqui, ó. Qual que é o coeficiente estequiométrico do N2? 1 sobre 1, já que a regra seria, ó, velocidade média de N2 sobre Azinho é igual a velocidade média de NH3 sobre Bzinho. Quem que seria esse Bzinho? Seria o 2. E o Azinho seria o 1. Então, ó, velocidade média de nitrogênio sobre 1 é igual a velocidade média, já vou colocar em vermelho, do NH3 sobre o coeficiente estequiométrico dele, que é 2. A gente tem o valor dessa velocidade média de N2? Tem, que é quanto? 0,6. Então, vai ficar como aqui, ó. Vou fazer de preto agora. 0,6 sobre 1 é igual à velocidade média do NH3 que você quer saber sobre 2. Então, a velocidade média do NH3 vai ser 2 vezes 0,6, que dá 1,2. O quê? Mol por minuto. Só que a questão, se fosse de marcar com X e tivesse essa resposta, você já ia lá marcar de cara. Só que ele perguntou em 10 minutos de reação. Se isso aqui é em 1 minuto, em 10 minutos você pode fazer uma regrinha de 3 horas. Se eu tenho 1,2 mols em 1, vou apagar aqui em cima para ficar mais fácil. Como está no vídeo, qualquer coisa vocês voltam aí. 1,2 mol em 1 minuto. Em 10 minutos, eu tenho X. Isso aqui dá quanto? 12 mols. Se tiver essa resposta, o que você vai fazer lá? Vai marcar também. E ele não perguntou quantidade em mol, ele perguntou em massa. Toda vez que eu perguntar massa, a resposta provável vai estar em gramas. Então, para continuar o exercício, o que você vai ter que fazer? Lembra da formulazinha que eu passei? Número de mol é igual a massa sobre massa molar. Se eu quero a massa vai ser número de mol vezes a massa molar. Então, vamos lá. A massa vai ser igual a 12. Vou colocar a unidade para vocês perceberem. Mol, que multiplica 17 gramas por mol. Corta mol com mol. A massa, então, é de 204 gramas de NH3 formados em 10 minutos de reação. Como a gente fez, então, resumindo essa questão.
passo a passo. Primeira coisa que vocês têm que saber: reconhecer os coeficientes estequiométricos da reação. Reconheceu, se você tem o dado de pelo menos 1, você consegue achar todos os outros através dessa correlação estequiométrica. E a gente usou o quê? A velocidade média, que é 0,6, sobre o coeficiente estequiométrico do N2, que é 1, que é igual à velocidade média de NH3 sobre o coeficiente estequiométrico, que é 2. Temos o resultado de 1,2 mol por minuto, porém a gente quer em 10 minutos, multiplicamos por 10, achamos 12. Após isso, a gente viu que a resposta não era aquela porque a gente quer massa. Multiplicamos por 17 e achamos o valor de 204 gramas. Teve dúvida? Refaça o exercício e me mande uma mensagem, tá bom? E agora a gente vai para sair um pouquinho de velocidade média, a gente vai entender a teoria de uma reação química. Então, a primeira coisa que a gente estuda realmente em cinética é a teoria das colisões. E para entender a teoria das colisões, eu acho muito importante vocês realmente desenharem esse conceito. Então, imagine que eu tenho uma reação na qual eu tenho uma molécula e essas duas moléculas diferentes aqui, que eu desenhei, vou desenhar aquelas mais pertinho, elas precisam, para que eu tenha uma reação química, a primeira coisa, elas vão ter que entrar em contato. E se elas tiverem uma afinidade adequada, colidirem de maneira e orientação adequada e tiver energia, elas vão formar um produto e essa reação vai ocorrer de forma espontânea. Então a teoria das colisões fala mais ou menos isso. Então, para que ocorra a formação dos produtos, é preciso que tenha, inicialmente, uma afinidade. E essa afinidade que eu estou falando, gente, é uma afinidade entre os reagentes. Além da afinidade, é necessário que tenha uma orientação. E quando eu digo orientação, vou desenhar para vocês daqui a pouco, durante as colisões ou choques. E é também necessário que exista uma energia envolvida que é suficiente para que a reação depois ocorra de forma espontânea e alguns já vão lembrar que se chama energia de ativação. Então, imagine, eu tenho a colisão dessas duas moléculas. Quando elas colidem, se tem tudo isso aqui que eu falei, elas vão formar um estado híbrido que a gente chama de complexo ativado. O que está rolando no complexo ativado? A formação da ligação do que a gente chama de produtos e a quebra das ligações do que a gente chama de reagentes. Para que no final a gente tenha aqui os produtos formados. Então, desse lado de cá, eu tenho o que a gente chama de reagentes. Aqui eu tenho o que a gente chama de complexo ativado, que eu falei que é um estado híbrido, no qual eu tenho a formação dos reagentes, a quebra da ligação dos reagentes é a formação da ligação dos produtos. E caso ocorra a formação do complexo ativado, eu tenho, então, a formação dos produtos. Para isso, então, precisa ter afinidade, orientação e energia adequada. Beleza? Quais são os casos que a gente pode ter? Nesse caso, seria orientações diferentes. Então, imagina que eu tenho essas duas moléculas e eu tenha esse tipo de colisão. Esse tipo de colisão, no final, eu não tenho como formar e quebrar as ligações antigas, tá? Um outro tipo de colisão que a gente pode ter é assim. Vou só desenhar aqui para vocês lembrarem que aqui elas estão indo de encontro uma à outra. Esse tipo de colisão também não forma complexo ativado, porque eles não têm orientação adequada. Isso aqui são alguns exemplos. Imaginem também que eu tenha a orientação adequada, porém eu não tenho energia suficiente. Então eles não formarão o complexo ativado. E no final eu tenho a mesma coisa representada, tá bom? Então,
esses são alguns casos. A afinidade, ela é diretamente proporcional a isso tudo que eu falei, porque se eles não são afins, a capacidade de reação deles é muito baixa, muito provavelmente a reação ou é lenta ou ela não vai ocorrer, tá? Então, de acordo com a teoria das colisões, a gente trabalha muito isso. É importante a gente reconhecer graficamente alguns, alguns tipos de conceitos envolvidos. Então, o primeiro conceito é quando eu tenho um gráfico de reação, esse gráfico de reação ele é muito característico, uma vez que eu tenho o que a gente chama de entalpia, tá? Ou energia. Vou colocar aqui delta H, ou só H, para falar a verdade. Então, vou colocar aqui entalpia. E caminho reacional. O que é caminho reacional? É o reagente formar os produtos, tá? E essa entalpia, eu vou colocar aqui, ó, H igual a entalpia, que é o calor, a energia envolvida. Imagine esse gráfico, eu tenho aqui os meus reagentes e eu tenho aqui os meus produtos. Pessoal, é muito comum você ver um gráfico de cinética química que ele tenha isso aqui, ó, esse padrão. E você tem que saber reconhecer todas as características dele. Então, eu vou marcar aqui uma outra cor, vou colocar verdezinho, vamos ver se fica bom. Fica. Quais são essas características? Se é um gráfico de entalpia, essa variação... Oi? Volta. Marquei errado. Se é um gráfico de entalpia, essa variação que eu tenho aqui, ó, do zero até o patamar dos reagentes, é a entalpia dos reagentes. Então, esse patamar que eu tenho do zero até os produtos é chamado de entalpia dos produtos. Então, quer dizer que essa diferença entre os reagentes e os produtos é o que a gente chama de variação da entalpia. Esse valor que eu tenho aqui de entalpia é o valor do complexo ativado. Consequentemente, a energia necessária que você tem de fornecer desde a entalpia dos reagentes até a formação do complexo ativado, a gente chama de energia de ativação. Se eu faço a variação da entalpia produtos menos reagentes, aqui dá negativo, né? Lembrando que se aqui é 1 e aqui é 2, vou marcar aqui que vocês não viram, se aqui é 1 e aqui é 2, 1 menos 2, menos 1. Então, esse gráfico, o ΔH é menor do que zero, então, consequentemente, é de uma reação exotérmica. Vocês têm que saber isso? Sim. Então, a gente reconheceu tudo isso. Na lista de exercícios, tem exercícios que vocês vão aplicar isso constantemente, tá? Qual é o outro gráfico que a gente pode ter? O outro gráfico é quando nós temos, e é um erro muito comum dos alunos, eles tentam aplicar tudo do mesmo jeito, mas tem uma variaçãozinha. Deixa eu só arrumar aqui para não ficar tão feio para vocês. Vamos lá. Olha o que eu tenho agora. A entalpia dos reagentes, só que a minha entalpia dos produtos está aqui. E o gráfico, ele é alterado um pouquinho, porque ele faz isso aqui, ó. Qual que é o problema? O problema é o aluno, deixa eu aumentar isso aqui. O problema é o aluno tentar aplicar do mesmo jeito, sem perceber o conceito que a gente falou no início. Vamos lá? Vou colocar a mesma cor aqui para vocês lembrarem. Entalpia dos reagentes. Essa aqui é a entalpia dos produtos. Se eu faço final menos inicial, então quer dizer que o ΔH dessa aqui é maior do que zero, consequentemente endotérmica. Qual que é o erro comum? Vamos lá. Aqui é a entalpia do complexo ativado. Se é a entalpia do complexo ativado, o erro mais comum é o pessoal falar que a energia de ativação é essa.
muito comum, mas não é. Por quê? A entalpia de ativação, ela parte dos reagentes. Então, a entalpia relativa à energia de ativação, ela vem daqui, tá? Sempre a partir dos reagentes. Então, a gente tem dois gráficos característicos, reconhecemos todos os valores que vão nos importar de entalpia dos reagentes, dos produtos. O que é a variação da entalpia? Nesse caso, a variação da entalpia é só isso aqui. E aplicação. Por que aplicação? Porque essa energia de ativação, para a formação do complexo ativado, nos indica que toda vez que uma reação ela chega no complexo ativado, depois ela ocorre de forma espontânea. Se você pensar, você liga com o isqueiro, o acendedor, o fogão, uma única faísca, depois ela ocorre de forma espontânea a reação, porque já forneceu energia de ativação. Beleza? Mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. E aí, se a gente tem mais ou menos a teoria das colisões, mas o que é a velocidade média em mente, a gente sabe quais fatores podem alterar a velocidade de uma reação. Então, a primeira coisa que eu pergunto para vocês é: o que precisa estar em contato para que a reação ocorra? Os reagentes. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês lembrassem é que a concentração dos reagentes ela influencia na velocidade de reação. De que forma? Vamos lembrar, quanto maior a concentração dos reagentes, maior é a probabilidade de acontecer aqueles choques que a gente falou, ou colisões na teoria das colisões, que são chamados de choques efetivos ou colisões efetivas. Então, aumenta a probabilidade de acontecer colisões efetivas. Então, se eu tenho uma baixa concentração de reagente, eu tenho uma menor probabilidade de ter colisões efetivas. Se eu relaciono a probabilidade, quanto maior a probabilidade, mais rápida a reação. Isso é notório e todos os exercícios que vocês trabalharem, notem primeiro se a concentração dos reagentes ela está variando. Se variou para mais rápido. Se variou para menos, mais lenta a reação. Consequentemente, é muito comum os alunos já falarem assim, a temperatura. Às vezes a temperatura vem primeiro que a concentração dos reagentes, que a gente não pensa. Sim, realmente, como que a temperatura ela vai afetar a velocidade de uma reação? Só você pensar. Quanto maior a temperatura, maior a agitação das partículas, das moléculas. E se eu aumento a vibração e a movimentação, a probabilidade delas se colidirem com a orientação e energia adequada é muito maior do que uma temperatura menor. Tanto que nós utilizamos o quê? Uma menor temperatura para conservar alimentos, porque a gente diminui o grau de agitação, consequentemente a gente diminui a velocidade, por exemplo, de degradação dos alimentos. Então, se eu aumento a temperatura, é o caso de usar o cozimento aí no preparo de um alimento, quanto maior a temperatura, mais rápido. Então, eu aumento a velocidade de reação. Notem que sempre eu trabalho essa probabilidade para causar colisões efetivas. Pensando na temperatura, já lhe vem à cabeça, uma vez que eu falei de cozinhar, pressão. Então, o que você pensa? Pô, se eu tenho um aumento da pressão, por exemplo, lá que eu estou cozinhando a batata, uma batata que cozinharia em 15 minutos, cozinha em 5. Isso é porque, se eu aumento a pressão, vocês não concordam que eu estou diminuindo o volume e, consequentemente, o espaço entre as partículas, as moléculas? Então, se o espaço é reduzido, a probabilidade delas estarem em contato e a provocar essas colisões, ela é muito maior. Então, sempre eu estou trabalhando com aumento de probabilidade. Aumentou a pressão, diminuiu o volume, aumenta a probabilidade de colisão efetiva. Diminuiu a pressão, aumenta o volume, menor a probabilidade de acontecer. Então, aumentou a pressão, o que acontece com a velocidade? Aumenta a velocidade. Diminui a pressão, diminui a
velocidade. Qual outro fator que a gente tem e pode citar aí? Se vocês pensarem bem, os estados físicos, eles estão sempre relacionados às questões, porque é muito simples o aluno pensar. Então a gente tem uma regrinha, eu já vou colocar para vocês. O gás, ele vai reagir mais rapidamente que o aquoso, mais rapidamente que o líquido, mais rapidamente que o sólido. Por que que isso ocorre? O gás ele tem um grau de entropia ou desorganização muito alto, então a probabilidade de acontecer os choques também é elevada. Mas se vocês pensarem entre aquoso e líquido, aquoso quer dizer que ambas as substâncias que vão reagir, ou seja, os reagentes, estão no mesmo meio. Então a probabilidade de acontecer a reação é muito maior, porque não tem aquela questão de preocupação com a afinidade. Agora, quando eu falo de estado líquido, por exemplo, água e óleo, na hora que eu formo uma mistura heterogênea. Eu não consigo homogeneizar, né, caso eu não tenha ação de outros agentes. E isso dificulta o contato. Então, a reação entre líquidos que têm afinidades diferentes vai ser muito mais lenta. E o sólido, né, consequentemente, é o que tem menor velocidade de reação. Falando de sólido, a gente já pode falar de uma característica que é a superfície de contato. Então, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade de uma reação. Então você pensa, carvão em pó, 1 kg, um pedaço de carvão de 1 kg. Qual dos dois entra em combustão mais rápido ou vai queimar totalmente mais rápido? O carvão em pó, porque a superfície de contato dele é maior. Se você pensar a superfície de contato daquele carvão inteiro, é toda a superfície, e cada grãozinho do pó tem uma superfície de contato única que vai reagir de maneira muito mais rápida do que o pedaço. Então, superfície de contato está sempre relacionado com sólidos. E a gente pode pegar questões relacionadas a isso, por exemplo, na lista, onde vocês vão falar de medicamento. O que é melhor, tomar dipirona em gotas ou, né, um comprimido de dipirona, dependendo da analgesia que você quer causar ali no paciente, seja mais rápida ou mais lenta. Isso está relacionado com superfície de contato, que a dipirona gotas tem um pó dissolvido ali no líquido e o comprimido eu ainda tenho que causar toda aquela erosão, toda a parte de decomposição daquele comprimido para liberar o princípio ativo. Está relacionado à superfície de contato e é muito bom para vocês. Tá? Então, até agora a gente falou de concentração dos reagentes, temperatura, pressão, estados físicos e superfície de contato. A gente pode citar aqui um outro componente, e aí eu vou fazer ele separado, que é o catalisador. Gente, se eu perguntar para vocês o que o catalisador faz, aí vir um menino sempre vai responder assim: aumenta a velocidade da reação, professor. Cara, isso é óbvio, às vezes a própria questão fala, mas ele quer saber como. Lembra do gráfico de entalpia? Então, ó, entalpia por caminho reacional. Entalpia dos reagentes, entalpia dos produtos. E aí, eu tinha aquela energia de ativação até chegar ao complexo ativado. O que o catalisador faz? Ele diminui a energia de ativação. Se ele diminui a energia de ativação, quer dizer que eu gasto menos tempo para chegar no complexo ativado. Consequentemente, aí sim você pode falar que a adição do catalisador deixa a sua reação mais rápida. E qual é o fator, qual é o motivo? Que ele diminui a energia de ativação. Catalisadores que são utilizados por nós em questões o tempo todo são as enzimas, principalmente na biologia, quando a gente trata aí sistema digestório, principalmente, cai muito as amilases e peptidases, entre outros. E é muito comum cair isso na questão. E vocês têm que saber, o catalisador ele vai aumentar a velocidade da reação através da diminuição da energia de ativação. Beleza? Então, voltando, a gente pode citar o catalisador.
E aí, vocês lembram mais alguma coisa? Se lembrar, me chama, que aí a gente na aula de exercícios fala. Mas os mais importantes, concentração dos reagentes, temperatura, pressão, estados físicos, superfície de contato e catalisador. Só relembrando, quanto maior a concentração, maior a probabilidade de choques, maior a velocidade. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas, maior a probabilidade de acontecer choques, maior a velocidade. Quanto maior a pressão, menor o volume, maior a probabilidade de acontecer choques efetivos, maior a velocidade. Estados físicos. Gasoso reage mais rapidamente que aquoso, mais rapidamente que líquido e que sólido. E a gente sabe muito bem que o grau de desorganização vai propiciar aí essas colisões. Lembrando que o aquoso é mais rápido do que o líquido, justamente pelo fato de estarem no mesmo meio e ter essa afinidade maior do que líquidos que têm afinidades diferentes. Falando dos sólidos, a gente falou de superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. E a adição de catalisador diminui a energia de ativação e aumenta a velocidade. Beleza? Vocês sabem explicar agora porque a energia de ativação, ela agora sendo reduzida, você gasta menos tempo para chegar no complexo ativado. Beleza? E para finalizar, é uma das partes que o pessoal acha mais difícil, que é o que a gente chama de lei de velocidade. A lei de velocidade, ela está relacionando que a velocidade é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes em uma determinada temperatura. Então, isso vai variar de acordo com as temperaturas, tá? Elevados aos expoentes que foram determinados de forma experimental. E aí eu já vou dar uma dica para vocês. Caso a sua questão ela só tenha uma equação e ela fale que sua reação ela é elementar ou ocorre em uma única fase, os expoentes da lei de velocidade que eu vou escrever, eles vão ser iguais aos coeficientes estequiométricos. Então, de vermelho, está representado aqui os coeficientes estequiométricos. Então, como que a lei de velocidade é dada? É V é igual a uma constante que multiplica, por exemplo, aqui, ó, A vezes B, ou seja, as concentrações de A vezes B, elevado a x e a y, que são os expoentes determinados experimentalmente. Se essa reação for uma reação que a gente chama de elementar, esse x e esse y vão ser os próprios coeficientes estequiométricos. Ou seja, se ela ocorrer em uma única etapa e a gente estiver lá que ela é elementar, você vai marcar diretamente a questão que está relacionando os coeficientes estequiométricos. Agora, se falar que a reação ocorre em mais de uma etapa, eu já vou falar. Você sempre vai pegar a lei de velocidade da etapa lenta, pois a etapa lenta é a determinante para a velocidade da reação. Não pega da rápida e não pega a global. Você pode aí errar e a questão ter essas respostas lá que é muito comum. E caso vocês tenham uma tabela, aí a gente vai encontrar esses coeficientes através de alguma matemática ou deduções lógicas, dependendo do nosso tempo e grau de dificuldade da questão. Então vamos fazer a primeira. Reações elementares. Se é reação elementar, já falei para vocês que a gente vai utilizar os coeficientes estequiométricos. Olha só. Considere a reação elementar que ocorre em uma única etapa. Esse aqui ainda foi mais bonzinho. Então é 2CO mais O2 formando 2CO2. Letra A. Qual a expressão que representa a lei de velocidade dessa reação? Vamos escrever a lei de velocidade genérica? Ó. V é igual a concentração do reagente vezes o outro reagente elevado aos coeficientes. Se é uma reação elementar, x e y são os coeficientes estequiométricos. Vou substituir. Então, ó, faltou o K, perdão. Então, ó, velocidade é igual a constante que multiplica concentração de CO elevado ao coeficiente estequiométrico dele, que é 2, que multiplica concentração de O2 elevado ao coeficiente estequiométrico, que é 1. Não precisa representar, se não quiser. E aí, eu já vou falar uma parte da matéria que eu não citei. A gente cobra nas provas o que a gente chama de ordem da reação. E a ordem da reação ela é dada pela soma desses expoentes. Se eu tivesse representado somente o número 1,
seria a reação de primeira ordem. Se tivesse representado um número 2 somente, ou 1, seria de segunda ordem. Nesse caso, eu tenho 2 mais 1, eu tenho uma reação aqui que a gente chama de terceira ordem. Então, como que a gente faz para achar a ordem da reação? Soma esses expoentes. Então, a lei de velocidade, que a gente vai representar para essa reação acima, é V é igual a uma constante K, que multiplica as concentrações de CO ao quadrado vezes oxigênio a 1. E aí tem uma questão muito importante aqui, que ele pergunta o que ocorre com a velocidade da reação se a concentração de CO duplicar. Pessoal, aqui é uma reação que você já tem a lei de velocidade. Imagine que eu coloque aqui, ó, 1 elevado ao quadrado e a concentração de oxigênio também seja 1 elevado a 1. Então, nesse caso aqui, V seria igual a K. Vou dobrar a concentração somente do CO. Então, ó, K é igual. Se eu colocar aqui 2, vai ficar 2 elevado a 2, que multiplica 1 elevado a 1. O que acontece aqui? Ó? Eu tenho V é igual a 2 elevado ao quadrado, 4. 4K. O que aconteceu com a velocidade caso eu duplique a concentração do CO? Ela quadruplicou. Tá vendo? Eu tenho aqui um aumento de 4 vezes. Questão que pode cair fácil, não é difícil, não apavora nas questões de cálculo do Enem. Tudo que a gente fez aqui agora são para reações elementares. Vamos para uma reação não elementar, que é aquela que ocorre em múltiplas etapas. Então vamos lá, considere a reação não elementar. Ele já me dá uma equação global aqui e me dá a etapa lenta e a etapa rápida. Como que eu achei a equação global? O que ele fez aqui? Ó? Eu vou fazer para vocês. Ele soma. Então tudo que está de um lado dos reagentes pode cortar com o que está igual nos produtos. Então, ó, N2O está aqui, corta com N2O aqui. H2 e H2 está aqui, eu vou ter que somar. Então, eu desço NO, somo os H2, então dá 2H2. É igual, ó, aqui, deixa eu ver o que tem de errado aqui nessa questão. Essa questão aqui tá faltando o O aqui, ó. Perdão. Aí sobrou um N2O, tá? Mais duas águas. Então aqui eu tenho uma reação global. O erro do cara é que às vezes ele vai lá e fala que a lei de velocidade vai ser igual a K, que multiplica a concentração de NO2 ao quadrado, que multiplica H2 ao quadrado. Ou seja, ele pegou a lei de velocidade para a equação global. Tá errado. Tem o cara que vem e pega para, vou apagar aqui, ó, e pega para rápida. E quando o cara faz para rápida, eu vou colocar aqui em cima de novo só para escrever para vocês, ó. V igual a K, que multiplica NO ao quadrado, que multiplica H2 ao quadrado. Essa tá errada, tá? Vou fazer da etapa rápida para vocês entenderem, ó. V é igual a K, que multiplica N2O H2. Todos dois elevados a 1. Também está errada. A lei de velocidade para reações não elementares em múltiplas etapas estão relacionadas à etapa lenta. Olha a diferença. V é igual a K, que multiplica NO ao quadrado, que multiplica H2 elevado a 1. Essa é a que está certa. Ela é diferente. Então, se tem essas três respostas lá, ficaria muito fácil se eu marcar errado se você não soubesse que reações não elementares, elas, se ocorrem em múltiplas etapas, sempre você vai utilizar a etapa lenta. É regra. Tem que saber? Tem que decorar? Tem. Uma coisinha ou outra. Caso você não precise disso depois do vestibular, você vai esquecer, isso é tranquilo. Mas até o Enem, você vai saber, você vai estudar, você vai fazer muito exercício e não deixar isso cair no esquecimento. Beleza? E para a última etapa, é a lei de velocidade para reações também não elementares, esqueci aqui do não, só que quando eu tenho tabela, é aquele coeficiente que é determinado experimentalmente, ou seja, teoricamente eu tenho
uma lei de velocidade para cada experimento. Para o experimento 1, para o 2, para o 3 e para o 4. Quando chega nessa tabela, existem alguns métodos da gente perceber como isso ocorre. E o primeiro método é, a gente vai pegar linhas nas quais eu tenho a manutenção da concentração de um ou dos dois componentes e a variação somente de um. Então, exemplo. Eu tenho aqui, ó, da linha 1 para 2, a manutenção das concentrações de B e de C, enquanto a concentração de A, ela dobra. E eu percebo que a velocidade, ela também duplicou. Então, quer dizer, se eu alterar a velocidade de A, consequentemente, eu altero a velocidade da reação. E aqui eu noto uma questão de proporção, pois se eu duplico a concentração de A, eu também estou duplicando a velocidade. Vamos pegar agora e fazer com outras linhas. Por exemplo, eu vou pegar a linha agora 3 e 1. Quando eu pego 3 e 1, vou pegar aqui, ó, 3, mantive o A constante, mantenho aqui o C constante, estou duplicando. Deixa eu apagar para ficar mais fácil. Como vocês estão no vídeo, vocês já entenderam. Eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui que toda vez que A, né, se duplicar, A duplica a velocidade. E aí a gente agora marcou, ó, A está igual, C está igual, e aí a gente tem a variação de B. Se dobrou B, o que a gente percebeu que está acontecendo aqui? E manteve todas as outras concentrações constantes, que a velocidade também dobrou, ou seja, dobrei B, eu também estou dobrando a velocidade. Ou seja, eles têm o mesmo coeficiente ali de correlação. Já dá para a gente perceber isso. E aí agora a gente precisa achar a correlação com C. É isso? É. Para a gente pegar aí, vocês podem pegar a 4, onde eu tenho A e B constantes, e tenho aqui C dobrando. Então eu estou comparando, né, nessa questão a linha 1 com a linha 4. Se eu dupliquei C, eu percebi que a minha velocidade, quando a concentração de C é duplicada, ela tem um fator de 4 vezes. Ou seja, eu duplicando C, eu tenho um aumento de 4 vezes a velocidade. Isso aqui a gente já consegue perceber, e dependendo da questão, vai ser o tipo, né, de informação que você vai precisar para resolver ali, tá? Caso fosse eu resolveria que a lei de velocidade ali, que sempre vai ser V igual a K, se estivesse relacionando as concentrações de A, B e C, eu colocaria que A estaria elevado a 1, pois se eu duplicar A, eu também duplico a velocidade, ou seja, é uma relação direta de proporção. B também elevado a 1. E C já é elevado ao quadrado, porque se eu duplicar C, eu já vou quadruplicar a velocidade. Então, essa é a lei de velocidade que a gente encontra somente, né, analisando a tabela. Se você conseguiu perceber isso, tá ótimo. Existe um meio que é matemático, você consegue resolver qualquer uma, não importa, tá? Que é você montar uma lei de velocidade para cada linha e fazer essas divisões. Eu vou fazer aqui só para desencargo de consciência, mas é mais demorado. Então eu vou fazer aqui, ó, para a primeira linha, lembrando que a lei de velocidade é V igual a K, que multiplica A elevado a Azinho, B elevado a Bzinho, C elevado a Czinho. Gente, não são os mesmos Azinho, Bzinho e Czinho aqui não, tá? É só o coeficiente geral ali para vocês entenderem. Então, como que vai ficar? Ó, substituir a velocidade na linha 1. 4 vezes 10 a menos 4, que é igual a K, que multiplica 0,1 elevado a Azinho, que multiplica 0,1 elevado a Bzinho, que multiplica 0,1 elevado a Czinho. Aqui, ó,
8 vezes 10 a menos 4 é igual a K, que multiplica 0,2 elevado a zinho, 0,1 elevado a Bzinho, 0,1 elevado a Czinho. 8 vezes 10 a menos 4 é igual a K, que multiplica 0,1 elevado a zinho, 0,2 a Bzinho e 0,1 a Czinho. E aqui, 1,6 vezes 10 a menos 3 é igual a K, que multiplica 0,1 elevado a zinho, 0,1 elevado a Bzinho, 0,2 elevado a Czinho. Vou fazer a mesma coisa, só que de forma matemática. Eu vou dividir agora a equação 2 pela equação 1. Então, vamos lá. Vai ficar 8 vezes 10 a menos 4 dividido por 4 vezes 10 a menos 4. Essa eu vou fazer inteira e depois eu vou resumindo nas outras para vocês entenderem. K dividido por K. E aí vai ficar 0,2A dividido por 0,1A, que multiplica 0,1B sobre 0,1B, que multiplica 0,1C sobre 0,1C. O que eu posso fazer aqui? Ó, corto K com K, 0,1B com 0,1B, 0,1C com 0,1C. Ó, 10 a menos 4 com 10 a menos 4 eu posso cortar. 8 dividido por 4 dá quanto? 2. 2 é igual a 0,2A dividido por 0,1A. Gente, dá 2 elevado a A. Como que eu posso igualar 2 igual a 2A? Quando os expoentes, já que as bases são iguais, forem iguais. Então, se aqui o expoente é 1, A só pode ser 1. Acabamos de achar a mesma coisa que a gente achou. Se a gente fizesse agora, então a gente acabou de achar que A é 1. Vou até escrever ali em cima. Ó. Esse coeficiente Azinho agora a gente achou que é 1. Não confunda com esse coeficiente estequiométrico, porque agora é a reação não elementar, tá? E aí agora eu preciso fazer a divisão. Se eu já tenho o A, eu posso pegar alguma que o A está variando, substituir e fazer as multiplicações. Mas eu não quero, eu quero pegar do mesmo jeito que eu fiz a outra. E eu peguei a 3 dividido pela 1. Então vamos pegar 3, ó. 8 vezes 10 a menos 4 dividido por 4 vezes 10 a menos 4 vai dar a mesma coisa que você já sabe no cálculo. Ó. K dividido por K. E aqui já é o A, né? Que não está variando. Que multiplica 0,2 elevado a B vezes 0,1 elevado a B. 0,1 elevado a C, 0,1 elevado a C. Corto, 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 corto. Aqui também vai dar 2, que é igual a 2 elevado a B. Para isso ser possível, B só pode ser igual a 1. Acabei de achar B igual a 1. Agora o outro eu vou fazer com mais calma, já que é diferente. Vocês podem fazer isso aí, né, principalmente quem vai fazer vestibular convencional, que é uma chance de cair elevada. Eu vou dividir a 4 pela 1, porque eu tenho a manutenção das concentrações de A e B e só a variação de C. Então ficou, ó, 1,6 vezes 10 a menos 3 dividido por 4 vezes 10 a menos 4 é igual a K dividido por K, 0,1 elevado a A, que, né, dividido por 0,1 elevado a A, 0,1 elevado a B, 0,1 elevado a B, 0,2 elevado a C, 0,1 elevado a C. Corto tudo que for igual. E aqui, gente, se eu andar com a casa para a direita, né, com a vírgula para a direita, vai diminuir o expoente, aqui vai ser menos 4. Aí eu vou poder cortar, dá 16 dividido por 4, que dá 4. 4 é igual a 0,2 dividido por 0,1, 2 elevado a C. Para isso ser igual, o que eu vou ter que fazer? Eu sei que 4 é 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 2C. Para isso ser igual, C é igual a 2. Acabei de achar C igual a 2. Então, a minha lei de velocidade real é V, que é igual a K, que multiplica A elevado a 1, B elevado a 1, vezes C elevado a 2. Se eu quero a ordem da reação, 1
mais 1 mais 2 é uma reação de quarta ordem. É a parte mais chata, é a parte mais difícil, mas viu que dá para fazer só analisando a tabela, tem que ter uma noção boa de achar ali a proporção, mas dá para fazer da forma matemática também, é uma questão que você não precisa perder ponto. Aqui eu fiz de forma detalhada, mas geralmente na hora eu já relaciono o que eu quero, eu nem coloco o K na reação, então eu posso resolver isso aqui tudo que eu falei para vocês, né? Eu mostrei, mas eu posso fazer isso tudo aqui que eu mostrei para vocês sem representar aquilo que eu vou cortar. Então, por exemplo, estou dividindo a 2 pela 1. Então vai ficar 8 vezes 10 a menos 4 dividido por 4 vezes 10 a menos 4. Eu já sei que vai cortar o K, não vou representar o K, mas eu vou representar o expoente que está com A. Aí eu sei que vai cortar esses todos, eu não coloco. Já relacionei direto, divido aqui, 2 é igual a 2A. A igual a 1. Então, você tem que encontrar o jeito que você faz mais rápido. Não necessariamente o jeito que eu faço essa conta matemática inteira. Para você é mais fácil, mas você visualizou o entendimento da proporção na tabela, tá ótimo. Se você visualizou e encontrou o método matemático simplificado, tá ótimo. O importante é você acertar a questão. A gente viu no último Enem, e eu sofri na pele, eu faço o Enem todos os anos, eu percebi que acertar as questões fáceis, mas também o erro estava muito discrepante para esse SISU, e é um dos fatores de muitos alunos às vezes não entrarem, foi porque às vezes a gente acertou muito mais questões do que o Enem anterior, mas o SISU jogou a nossa nota lá embaixo, com TRI. Então a gente não pode desperdiçar questão nenhuma, seja fácil, seja difícil. Beleza? Espero que vocês tenham entendido o que eu falei, mas é muito importante entender o que é velocidade média, entender quais fatores alteram a velocidade e entender como chega na lei de velocidade. Pelo menos para as reações elementares e não elementares simples, se você não souber a tabela. Mas a tabela é simples, dá para fazer rapidamente e você rever e faça a lista de exercícios que eu tenho certeza que vocês vão se sobressair. Na aula ao vivo a gente tira as dúvidas, tá bom? Mas muito obrigado pela atenção e já já vocês vão receber a aula de equilíbrio. Então aprendam bem cinética química para a gente dar continuidade. Grande abraço, se cuidem.